e vamos trazer hoje, o assunto básico vai ser o comportamento, a atitude. Quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, nós estamos falando em um processo que consiste em potencializar as competências e habilidades para a pessoa atingir as metas, né? Então, desenvolvimento pessoal significa isso. É o processo que consiste em potencializar. O que é potencializar? Dar força, aumento, para potencializar as competências e habilidades para a pessoa atingir a meta. Então, se a pessoa quer atingir a meta através da potencialização, ele precisa fazer o desenvolvimento pessoal. Nós tratamos já em outros encontros, nós falamos já das competências, nós falamos das dimensões humanas, né? Então, lembrar de dimensões humanas, as 5 dimensões, o que se faz para adquirir sabedoria. Nós falamos dos pontos fortes, os pontos fracos, ameaças, oportunidade, desenvolvimento. E hoje nós vamos falar basicamente da formação da pessoa. Quando eu falo a formação da pessoa, não é formação intelectual, formação científica, não. Eu estou falando da formação da pessoa, o ser, pessoa. Primeiro, quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, nós precisamos estar ciente que para que eu consiga atingir uma meta, um objetivo, eu preciso querer, né? Eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar e o que fazer para chegar. Segundo, qual o meu comportamento? O meu comportamento em relação à sociedade, em relação à empresa, em relação ao trabalho, em relação ao meu dia a dia, quais as minhas atitudes que eu estou tendo. São atitudes que realmente levam a um comportamento ideal que vai trazer um resultado para que eu possa atingir meus objetivos, ou eu estou em um comportamento basicamente ali meio que lateral e deixa as coisas acontecer. Nós vamos falar hoje por que uma pessoa, às vezes, dentro da mesma família, ou às vezes dentro da mesma empresa, dentro do mesmo local, ela consegue superar metas, superar objetivo e a outra não. Parece que basicamente fazendo as mesmas coisas. Mas será que realmente está fazendo as mesmas coisas? Ou será que está ocupando apenas um espaço que o outro também ocupa, que teoricamente faz a mesma coisa? Por que tem esse diferencial competitivo? Sempre que nós falarmos em desenvolvimento pessoal, nós temos que ter em mente diferencial competitivo. Por exemplo, nós temos aqui hoje poucas pessoas, né? Essas pessoas que vieram aqui hoje, vocês que vieram, trazem um diferencial competitivo. Tem um compromisso com você. Eu já fui lá 4 vezes. Eu não estou falando que os outros não têm compromisso, não é isso não. Eu estou falando que é um compromisso com você. Eu já fui lá 4 vezes, hoje é o 5º encontro, e eu vou lá e eu vou buscar alguma coisa que possa me ajudar no meu dia a dia. Que eu possa transformar esse conhecimento, tangibilizar o conhecimento em resultados, e resultado que possa me ajudar na caminhada. E o que é ajudar na caminhada? É ter uma caminhada mais tranquila, é ter uma caminhada mais confortável, é me preparar para que eu possa, dentro dessa caminhada, talvez fazer uma corrida. Quem ganha a corrida? No início sai todo mundo junto, não é isso? Todos têm a mesma condição. Só que com o passar do tempo, das horas, vai tendo um diferencial. Um vai caminhando mais rápido e tal, e o pódio só tem um lugar, né? Eu fiquei em segundo lá, você ficou em segundo, você é o primeiro perdedor. Se você ficou em terceiro, você é o segundo perdedor. Sempre vai ter um lugar no pódio. E o que fazer para conquistar esse lugar? Primeiro, conhecer eu. Quem sou eu? Eu preciso conhecer realmente quem sou eu. Eu preciso olhar para o espelho e me ver naquele espelho. Me ver naquele espelho e ser crítico. Quando eu falo ser crítico, é no sentido de avaliar a pessoa, avaliar a mim mesmo. Eu olho para o espelho e falo, quem sou eu? Quais são minhas frustrações? Quais são meus desejos? Quais são minhas vitórias? Como foi a minha caminhada? Por onde eu passei? Onde eu estive? O que eu fiz diferente? Por que eu estou aqui? Dá para ficar lamentando, eu não consegui, passou, ficou, o tempo passou, e passaram 5 anos, passaram 20 anos, e eu não atingi o meu objetivo. Dá para ficar apegado a um passado que não tem mais o que fazer? Tempo não dá para recuperar, mas dá para a gente começar de novo.
Então, sempre ter essa certeza que você pode começar de novo, que você pode fazer diferente. Você não vai ter o mesmo tempo, o mesmo espaço, é uma outra circunstância, mas há a possibilidade de você fazer de maneira diferente, de maneira que consiga atingir os objetivos e suas metas. Nós já falamos de metas e objetivos e quais são as diferenças uma da outra. O importante do ser humano é saber que você veio aqui para cumprir um papel. Cumprir. O que você veio fazer aqui? O que você que já viveu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 81, né? Qual foi o meu legado? Eu olhar na minha caminhada e ver o que eu deixei, qual foi o exemplo, qual foi a minha liderança na minha família, no meu trabalho, porque ser líder não é falar, é fazer. A liderança você só consegue mostrar através de atitudes, né? Então, você olhar para o seu caminho e falar, o que eu trouxe até aqui, e daqui para frente, o que eu quero? Onde eu vou chegar? Quais são meus objetivos, minhas metas? E eu coloquei aqui hoje, dentro da formação do ser humano, eu peguei aqui umas palavrinhas importantes para a gente estar falando sobre ela. Eu dividi em 3 partes, a formação, eu, Celso, pastor Marcelo, e cada um de nós, as 3 partes, corpo, alma e espírito. Inclusive, um pouquinho o pastor falou domingo, eu falei, opa, será que ele viu minha pauta? Não viu, porque estava em casa. E ele falou um pouco sobre isso, inclusive nós vamos falar do medo também, o pastor Marcelo daqui a pouco, importantíssimo, né? Dentro da formação aqui do ser humano, nós vamos pegar o corpo físico, corpo é a estrutura. Eu falo que o corpo é a estrutura, a parte estrutural, é a que nós vemos, é a que nós percebemos, é a que nós olhamos. Quando eu olho, é aquela pessoa, é o João, é o Pedro, é o A, é o B, estrutura. E como que eu faço para manter essa estrutura? Como que eu faço? Primeiro, eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que ter os cuidados necessários, eu tenho que saber o que faz bem e o que não é legal, o que é mais ou menos, né? O que eu devo, alimentação, né? Que tipo de alimentação que eu vou usar. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou ser sedentário, eu vou sair. Como que eu estou tratando o meu corpo? Essa é a primeira parte, importantíssima, porque se você não tiver um físico ideal, você não vai conseguir ir para lugar nenhum, você não vai conseguir se locomover. Como é que você vai sair de um lugar para o outro se você não tem a condição física necessária, ideal? Como é que eu vou fazer uma peregrinação se eu não consigo andar 100, 200 quilômetros? Um exemplo. A outra parte do corpo que é importantíssima, a alma. O que é a alma? A mente, o que eu penso, é a maneira de agir. É o combustível, é a personalidade sensorial influenciável. Personalidade sensorial influenciável. Como eu estou sendo influenciado? Nós estamos vivendo um momento de influências, né, no Brasil. Vocês viram que situação que nós estamos vivendo politicamente no momento, né? Que situação, hoje nós vimos aí os escândalos aí, os absurdos, né? O mal querendo vencer o bem a qualquer custo, de qualquer maneira, sem ética, né? Quer dizer, o funcionário que age corretamente, ele é demitido, ele é exonerado, ele é colocado para fora com segurança, levando ele, toma o crachá, toma o cartão, põe para fora. O cara vai ficar 4 horas fazer um depoimento. Mas por quê? Porque o mal quer de qualquer maneira assumir. Então ele está disposto, isso é a mente maligna, né? De pessoas que estão agindo para, de uma maneira ou de outra, sabe que de maneira limpa e honesta não vai voltar. Então quer voltar a qualquer custo. Isso é a mente. E nós estamos falando de política, mas vamos falar no nosso dia a dia. Nós aqui, na base, como que nós agimos? Como que está a nossa mente? O que nós estamos trazendo para a nossa mente sensorial? O que nós estamos sentindo? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos ajudando? Como que está a sua mente? Responde para você. Estudos comprovam, psíquicos, que nós não falamos nem 2% do que nós pensamos. Vocês já sabiam disso? 2% do que nós pensamos. Então, 100% nós pensamos, 2% nós expressamos, 98% fica só para nós. E como que está sendo isso, o que nós estamos pensando? O que nós estamos criando? Como que está a sua mente?
corpo vai reagir de acordo com a mente, né? O que você quer para a sua vida, o que você vai fazer. Você vai criar, vai desenvolver, vai planejar. Então isso é comportamento, né? Como que está o nosso comportamento? Pessoal, profissional, familiar, religioso. Como é que está o nosso compromisso com as coisas da igreja? Como é que está o nosso compromisso com Deus, né? Que lugar que Ele está ocupando na nossa vida? A mente traz coisas às vezes malignas para a vida e que às vezes é irreversível, os danos, a consequência. Então eu diria que a alma, a mente, ela é um combustível, e o combustível pode ser ruim ou pode ser bom. Quando nós colocamos um combustível bom no nosso carro, a viagem vai ser tranquila. Quando nós colocamos um combustível ruim, a viagem às vezes nem conseguimos chegar lá. Então eu comparo o corpo com a estrutura do carro, né? A alma, eu comparo a mente com o combustível, e o espírito. O espírito é que dá vida. Veio de Deus, eu considero a parte elétrica, faz o todo funcionar. Eu considero dessa maneira: o corpo, a estrutura, a mente, né, como o combustível, né? Aí nós temos que analisar o tipo de combustível que nós colocamos, e o espírito como a parte elétrica. É ele que faz o todo. Sem ele fica muito difícil, né? Então é a tricotomia do ser humano. Essas três partes que nos conduzem, que nos vai dar o nosso comportamento no dia a dia. E como que está o seu comportamento? Pensa nisso. O que você pode mudar? O que você pode fazer diferente em relação a tudo? Ao seu relacionamento, em tudo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E dentro desse mesmo raciocínio, dessa formação, nós vamos falar do bio, é o genético, é a composição biológica, é aquilo que você traz, é a herança hereditária, né? É aquilo que você traz para o seu corpo, é o bio, é a formação, é a genética. Ah, mas eu nasci assim, eu vi assim, tá, e o que você pode mudar? Aí você vai para a mente. O psíquico, os pensamentos, o planejamento. O social, quando eu falo do social, eu estou falando da interação com o meio, a influência. E o intelecto, o conhecimento, as competências. Quais as competências que eu devo ter para atuar em tal área? Quais as competências que eu devo ter para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho de uma maneira diferente? Por que uma pessoa dá tão certo e o outro não dá? Por quê? Qual o diferencial que um tem e o outro não tem? Será que é o conhecimento? Será que é a sabedoria? Ou será que é a atitude? O que vocês acham? O que difere uma pessoa da outra? O que mais difere? Tudo é importante no contexto, mas o que mais difere? É o conhecimento? É a sabedoria ou é a atitude? Os três estão intimamente ligados, né? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter sabedoria, mas o que vai diferenciar são minhas atitudes. Né? Então, qual a atitude que eu estou tendo em relação a alguma coisa, em relação ao meu trabalho, ao meu desenvolvimento? Às vezes eu reclamo de tudo, às vezes as coisas para mim parecem que não dá certo, mas por que não dá certo? Nós colhemos o que plantamos. Qual a semente que você está deixando? Qual a semente que você tem plantado? Talvez não está tendo uma colheita farta, uma colheita boa, porque você está plantando uma semente ruim, aí sua semente não está germinando legal. E é muito fácil em comportamento a gente achar que os problemas estão nas outras pessoas. O problema não é meu, é dela. O problema é dele. Por quê? Sempre nós estamos achando um culpado. O desenvolvimento pessoal tem essas duas grandes variáveis, que são as competências e as diversidades. Competências e diversidades. E às vezes nós precisamos parar, analisar e ver o que nós estamos fazendo. Quais as atitudes que nós estamos tendo. Isso vai fazer o nosso diferencial para ter uma vida diferenciada, né? Se alguém está trabalhando 6 horas por dia, ele vai ter uma colheita X. Se ele trabalha 8, se ele trabalha 12, se ele trabalha 15. Se ele renunciou às coisas, os passeios, as viagens, os gastos desnecessários, é lógico que ele vai ter o diferencial. E cada um tem que saber realmente o que é bom para você. E o que é bom para você dentro de uma vida digna, dentro de um parâmetro normal. Com ética, com responsabilidade, com transparência, dando exemplos, fazendo da melhor maneira possível. Essa preocupação nós temos que trabalhar para que nós possamos atingir todos
esses elementos que é do ser humano e que a gente possa ter uma vida normal, uma vida mais tranquila. Nós não viemos aqui para a nossa missão aqui na Terra, como ser humano, não é somente para você pagar a conta, receber boleto, chegar no fim do mês, pagar, receber de novo, trabalhar. Não, você tem que ter discernimento e ter equilíbrio na vida. Tem que ter trabalho, tempo para a família, tempo para o esporte, tempo para o lazer. O que você gosta de fazer? Onde você gosta de ir? Domingo o pastor falou algo muito interessante, né? O pastor falou assim: onde você está indo, o pastor pode ir junto? Eu achei muito bom. Pode levar o pastor junto? Legal. É coisa assim, palavras que você fica analisando depois, né? Você ouve alguém falar e fica pensando. Aí é comportamento. Nada mais é do que ele estava falando, comportamento. O que você está fazendo? Onde você está indo? Isso é fundamental. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar: atitude, conhecimento, habilidade. Como que eu vou ter conhecimento? Através da busca pelo conhecimento. Competências, né? Nós temos empreendedorismo, liderança, trabalho em equipe, visão globalizada, percepção e julgamento. Isso são competências. Percepção e julgamento. Olha a importância da percepção. Perceber o que está acontecendo no cenário, vivenciar o cenário. Agora há pouco nós conversando ali com o pastor Marcelo sobre o cenário, né? O cenário que nós estamos, isso é percepção. Agora, só ter percepção também não resolve, tem que ter julgamento, né? Isso é correto? Isso é coeso? Isso está certo? É essa atitude que eu devo tomar? Eu devo compartilhar com isso ou não? Eu devo fazer parte disso ou não? Né? Isso, percepção e julgamento. Habilidades. Saber o momento oportuno, o momento certo. Não adianta você ter tanta atitude, mas não ter habilidades. Então, nós vemos que é um conjunto de competências e habilidades que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Você sabia que nós mudamos a nossa maneira de pensar em torno de 20% a 30% a cada 10 anos? Quando você tem até 10 anos, você é criança, você vai brincar, lógico. Quando você tem de 10 a 18, 10 a 16 anos, adolescente, pré-adolescente, 16 a 18, aí tem uma mudança muito grande. Você quer fazer 18 anos, você quer participar, você quer ir nos lugares, você quer fazer, aí você faz 20 anos, beleza, jovem. Aí para 30 anos, aí houve uma mudança muito grande na vida. 90% dos casamentos, as uniões conjugais, é entre 20 e 30 anos. Sabiam disso? Aí muda totalmente o comportamento. Você conheceu uma pessoa, você casou, passou a ter filho, mudou, passou a pensar de maneira diferente, aquilo que era importante já não é tanto mais, você cria outros preceitos importantes. Dos 30 aos 40 é o período que você está construindo, fazendo, você quer vencer financeiramente, você quer ter um conforto a mais. Aí você vai buscar adquirir bens. Dos 40 aos 50, aí você entrou na casa dos enta, né? 40, 50, 60, e aí vai, né? Aí dos 50 aos 60, aí já é a aposentadoria, já é uma série. E a gente vai mudando a maneira de pensar, a maneira de agir. Aqui, ainda bem que muda, né? Já pensou se você ficasse pensando como você tinha 20 anos? 30 anos, tem uns que não mudam não, continua a cabeça, né? Tem uns que continua, mas isso é fora da curva. Então, isso que eu estou falando é que vai fazer o nosso diferencial competitivo. É através das nossas mudanças, é através das nossas atitudes. E nós temos que ter essa habilidade, esse conhecimento para saber a hora de tomar essas atitudes, a hora de fazer diferente, né? Às vezes você vê uma pessoa hoje, passa 5, 10 anos, você encontra, está tão diferente, e às vezes está do mesmo jeito, ela não mudou, ela continua com aquela mesma cabeça, pensando do mesmo jeito. Então nós temos que ter esse cuidado, trazer as competências para o nosso dia a dia. Nós temos aqui outros cursos, outros treinamentos, gestão da mudança, que vai tratar realmente de mudanças e tudo mais, para que a gente possa conciliar isso e levar uma vida mais tranquila dentro do nosso padrão de vida. Nós não temos que querer comparar. Ah, mas fulano tem isso, conseguiu isso, ele trabalhou, eu quero. Para. Qual que é o seu potencial aquisitivo?
qual que é o seu potencial financeiro, qual que é a sua renda mensal, qual que é o seu endividamento. Nós vamos ter aí um momento no futuro aí que a gente vai trazer a parte financeira, fazer continhas básicas no nosso dia a dia. Mas quanto que eu posso economizar em um ano? Então, o que eu posso adquirir daqui a um ano? Traçar metas, traçar objetivo, ser coerente, ser assertivo. De repente, você tem um carro que custa lá 20 mil reais, você quer comprar um carro de 30, de 40, quanto você ganha, qual o seu salário, mas de repente você quer um carro de 200, espera aí, e aí, como é que é? Se você tem um de 20, vai para 200, vendeu, não sei, é isso que você tem, para você não sofrer, senão você começa a pôr coisas na mente, trazer coisa que está fora do seu padrão, e você vai tendo uma impotência financeira. Você começa a pensar, eu queria ter isso, mas eu não consegui, eu queria ter... Espera aí, quando você está andando de bike, tem muita gente no a pé, graças a Deus, porque você está de bike. Você tem uma motinha, graças a Deus. Você tem um carrinho com 20 anos, está funcionando, ótimo. Tem 10 anos, é se alegrar com aquilo que você tem dentro do padrão que você vive. Eu conheço pessoas frustradas porque querem viver fora de um padrão. É possível? Vai no banco, pega cheque especial, paga 10%, 15% ao mês, não sai mais, né? Financia o carro em 60 meses, financia a casa em 40 anos, e aí vive para pagar juros, né? Isso é saudável? Não. E se eu perder o emprego amanhã? E se eu sair? Então, é essas coisas que a gente tem que ter cuidado. Habilidades e atitudes é que vai nortear o nosso sucesso ou não. Alguns elementos que acompanham o nosso comportamento e a gente tem que fugir deles. Esses elementos que eu vou falar aqui, elenquei aqui 5 elementos para destruição do ser humano. 5 elementos para destruição. Eu sempre uso 5, porque eu pego aqueles que são mais problemáticos. Eu trabalho com palestras, com treinamento, com relacionamento interpessoal, e é o que mais a gente vê no dia a dia, são esses elementos criados pela formação desse corpo. Lembra? Corpo, alma e espírito. Ele vai buscar coisa que não tem, que não faz parte, e aí gera as consequências. Você pode fazer isso? Pode, mas não deve, né? Posso, mas não devo. Lembra lá que eu falei no encontro passado, necessidade, desejo, vontade? Lembra? A gente trabalhou isso? Entra dentro dessa situação, porque depois você cai em uma situação que é irreversível. Você não consegue sair mais. Quer queira, quer não, financeiramente a vida ficou ruim, começa a ter problema seríssimo na família. A esposa quer alguma coisa, o marido quer alguma coisa, o filho quer alguma coisa, e começa a faltar. A falta, a necessidade traz discussões, traz coisas muito desagradáveis. E não é ninguém que criou isso para você, é você que criou, você que não soube fazer um planejamento, um desenvolvimento, uma coisa. Mas eu ganho tão pouco, mas você ganha pouco, então vamos planejar dentro do pouco. Eu ganho médio, vamos planejar dentro do médio, vamos fazer as coisas acontecer de acordo com a minha capacidade, de acordo com o que eu posso. Lembrando que a felicidade é ser e não ter. A felicidade é intrínseca, não é porque você tem algo, você vê alguém que tem tanta coisa que ele é feliz, nada a ver, tá? Ele apenas ajuda a ser confortável, não é que isso é proibido também, ser rico, ter condições, nada disso. Se puder ser ótimo, excelente, mas não é esse o diferencial competitivo. Se eu tiver 10 pares de sapato, eu vou usar um por vez, eu não sou centopeia. Se eu tiver 10 camisas, eu vou usar uma por vez, né? Então, não há necessidade de eu ter tanta coisa. Então, não é isso que vai fazer, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de comportamento, atitude, para que a gente tenha vida saudável, para a gente tenha uma vida tranquila, coesa, ser feliz, ser alegre, ser contagiante e não contaminante, né? Tem pessoas que não contagia, contamina. Pela situação dela, né? Ela vive numa situação tão desfavorável, tão difícil, que ficou amarga, né? Que parece que chupou o limãozinho todo dia. Tem pessoas que você evita conversar com elas. Você está no mercado, está levando o seu carrinho, e você vê o fulano lá, fala, vamos fazer, tá por aqui? Vamos. Porque você já sabe que vem falar de coisas que não te agrada. E nós sabemos que pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas normais falam de coisas.
E pessoas medíocres falam de pessoas. Onde nós vamos enquadrar? Nós estamos falando de ideia, de coisas ou de pessoas, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado, porque são 5 elementos para a destruição da tranquilidade. O primeiro que eu trago aqui é a tristeza. A pessoa fica triste. Já viu pessoa triste por aí? Um monte, né? Triste, está triste com tudo, está triste com a vida, está triste com o trabalho. A tristeza traz desânimo, falta de vontade de viver. É uma condição o quê? Psíquica. E por que eu estou triste? É lógico que existem fatos na vida que independem de nós. Todos nós vamos ter um momento que vamos ter tristeza sim. Mas eu estou falando daquela tristeza permanente, né? Está sempre reclamando, está sempre chorando, está sempre falando que não consegue, que a coisa está difícil. Lamúria, né? Fica lamuriando. Isso destrói a vida. Isso acaba com a pessoa. Então a tristeza é coisa que nós devemos evitar. Vai ter um momento que vai ser difícil? Vai, com certeza. E aí nós precisamos evitar. Se nós evitarmos, nós vamos evitar a lamentação, né? A pessoa fica lamentando, lá no trabalho, aquela pessoa que senta do lado e conta a história, você já conhece a história dela mais do que ela, né? Que visita você e chega lá e fica contando aquelas coisas tristes, aquelas coisas, aí dá vontade de você abraçar a pessoa e chorar com ela, vamos chorar, né? Sai fora, gente, não que você não deva orientar, conversar, mas não dá para você ficar dando pilha, dando corda, né? Ou tem outro que só fala de doença, só toma remédio, só vive em remédio, só vai viver tomando remédio a vida inteira. Pensando dessa maneira, não tenha dúvida nenhuma. Aí tem um outro assunto terrível, a preguiça. Como que é difícil, né? A preguiça, a pessoa preguiçosa. Aí você fala, não, mas é falta de atitude, não é preguiça mesmo, né? Não dá. Moça, hoje eu não posso, mas esses corredores são muito grandes, não dá, mas lavar 5 por dia. Moça, mas o corredor tem 3 metros, corredor grande, por 30 de comprimento, 3 vezes 30, 90 metros quadrados. Você lavar 3 por dia, você vai trabalhar das 8 da manhã, mas não dá, é muito, 90 metros quadrados. Não, precisa ser 2 dias, fazer 1,5 por dia, gente. Aí você olha, não é possível, gente, né? Um corredor de 3 por 30, precisa 1,5, preguiça. Aí a pessoinha acaba perdendo o emprego, né? Porque não dá para você ficar pagando salário, encargos, tudo mais, para a pessoa ir lá e querer limpar 1,5 corredor por dia, né? Aí você pergunta o pensamento dela para domingo, você chora. Então, são coisas que você tem que fugir disso, não é fazer parte disso, né? Orienta, fala e cai fora. A preguiça é terrível na vida do ser humano. Tem uma outra terrível, a fofoca, né? Começar a conversar, falar da vida dos outros, fala de... Gente, é ruim, uns temas desagradáveis, mas é importante falar. É desenvolvimento pessoal, eu estou desenvolvendo, eu estou aqui porque eu quero melhorar, eu quero mudar. Se eu tiver enquadrado, eu estava, agora não estou mais. O que vai mudar na minha vida eu fazer fofoca, eu falar do João, do Pedro, do Paulo, do Antônio, contar de um, contar para o outro, né? Liga para fazer fofoca, você viu? Para. Não temos espaço para isso, não temos. Vamos falar de nós, vamos aprender, vamos buscar coisa nova, fazer coisa diferente. Vamos fazer uma caminhada na João Pinheiro, tranquilo. Vamos lá na feirinha tomar um suco. Vamos tomar um açaí, vamos levar o cachorrinho para passear. Vamos fazer coisas agradáveis, coisas pequenas, coisas simples. Eu estava lá no prédio hoje à tarde, tinha um compromisso lá no Unitá que é prédio bonito, ali perto da igreja São Benedito. Aí eu subi, estava lá no 15º andar, na cobertura, tem uma piscina, uma beleza, um sol que era uma maravilha. Isso era mais ou menos, acho que foi na parte da manhã, 10 horas, 10h30. Aí a gente estava assim, chegou um casal de tucano. Eles chegaram e pousaram assim. Aí ele abriu a boca e jogou um monte de coisa. Eu falei, mas o que é isso? Pitanga. Eles vão na pitangueira, colhem muita pitanga, tem um bico grande, enche o bico de pitanga, colhe e leva para comer em algum lugar. Um monte de pitanga. Olha só, uma coisa... Isso é maravilhoso, é a natureza, é você valorizar a coisa pequena. Eu cheguei a 2 metros dele, quando eu vi que ele ia voar, eu recuei. Fiquei ali uns 8, 10 minutos. Né? Isso é vida, é coisa simples. E às vezes nós buscamos felicidade, alegria em coisas grandes, coisa absurda. A roda está pronta, gente. A roda, nós não estamos aqui conversando para ensinar vocês a fazer a roda. Nós temos que tornar ela mais fina, mais leve, para ela girar mais. Só para isso, ela está pronta.
Tá? Não vamos inventar, não é para inventar a roda, é para fazer ela girar mais. Se levantar sábado de manhã, está disposto, não tem preguiça, lógico, eu falei que preguiça é terrível, detona o ser humano, vamos lá na feira, vamos passear na feira, vamos comer um pastel lá no Japa, não é isso? Não é verdade? Eu faço isso quase todo sábado, né? Também tenho um parceiro para ir comigo, vou chamar no próximo sábado. Tem não? Vai de manhã, 7h30 lá, comer um pastel tranquilo, dá uma volta na feira, pega uma verdura. É prazeroso. Talvez você não goste de ir na feira, mas talvez você goste de subir lá no Cristo. Vai subir o Cristo, vai pela trilha, vai pela... Não sei. O que te traz prazer? O que faz você feliz? Não seja amargo, seja uma pessoa dócil. Uma pessoa que quando você chegar no ambiente, fala, oh, que bom que você chegou, que bom que você está aqui, né? É tão bom ouvir isso, né? Diferente daquele do carrinho do supermercado, né? Que estava desviando. E um outro grande fracasso na vida do ser humano, o pastor falou domingo aqui, é um medo. Medo. O medo. O medo nos encolhe. Eu, quando falo em medo, eu lembro em tartaruga, jabuti, tatu, né? O jabuti, quando vê você, ele encolhe, vai para dentro da casca. Medo. Ele não enfrenta, ele não vai. E às vezes nós transformamos num jabuti no dia a dia. Nós temos medo de sair na rua, nós temos medo de mudar de emprego, nós temos medo de assumir uma responsabilidade, nós temos medo de falar a verdade para o filho, nós temos medo de chamar o esposo ou a esposa para ter uma conversa franca, olhando no olho. Não é brigar, gritar, não, porque você não vai resolver nada, né? Se o outro grita, você fala mais baixo, porque você sai do canal de comunicação dele, tá? Se gritar, o outro gritar também, 2 tempos pega no tapa, né? Não é isso, sai do canal dele de comunicação. Se o trem vem vindo, você sai da linha do trem, ele passa. Se você enfrenta, arrebenta, não é isso? Então, na comunicação, quando um está nervoso, o outro baixa a bola, né? O casal quase não discute, mas se discutir, faça isso, né? Cada um muda o canal de comunicação, conversa, resolve, enfrenta, não tenha medo. Eu estou com medo de fazer isso. Agora é correr risco calculado, né? Não é porque você não pode ter medo que você vai, e vai ter medo, vai ter momento que vai ter medo. Mas é risco calculado, eu posso fazer? E se der errado? Qual o plano B? Qual o plano C nessa questão? Né? Não é sair destemperadamente aí fazendo tudo, achando, não, posso fazer, não. Depois você vai ter as consequências. Lembra do psíquico, a mente, vai ter problema. Então, o medo, se ele aparecer, enfrenta, mas com a postura responsável, para ter solução, para resolver. Não desvia dele, não deixa, porque mais cedo ou mais tarde, se você pôs embaixo do tapete, ele vai aparecer novamente. Resolva as situações, não deixa portas fechadas, sempre deixa as portas abertas por onde passar. Tem coisa que vai dar errado? Vai, lógico que vai, mas tem conserto, né? A única coisa que não tem conserto na vida é pagar imposto de renda, né? Vocês pensaram que era a morte, não é? Pagar imposto de renda, tem que pagar. Então agora prometendo aí que 5 mil, 10 mil vai ficar fora, vocês viram, né? Cheio de promessa, né, pastor? Cheio de promessa. Medo, tristeza, preguiça, lamentação e fofoca. Tira essas coisas da vida, tá? Risca do dicionário, tá? Risca isso do dicionário. E aí nós vamos agora para o nosso slide, a nossa auxiliar vai colocar o slide 16. Nosso slide 16. Reconhecer e definir as metas. Reconhecer e definir suas metas. Quem me ajuda nessa? O que é isso, reconhecer e definir? Quem pode me ajudar? Como que eu vou reconhecer e como que eu vou definir? Quem me ajuda? Thelma, me ajuda. Como que eu faço para reconhecer e definir? Meta, lembrando que meta não é objetivo. Lembra lá, objetivo não tem data. Eu quero trocar meu carro. Isso é um objetivo. Eu quero trocar meu carro até dezembro. Meta. Quando eu coloco data, passa a ser meta, é para cumprir. E como que eu posso reconhecer e definir minhas metas? Quem me ajuda? Thelma, me ajuda, Thelma? A Thelma vai nos ajudar a reconhecer e definir meta. Como que eu faço para reconhecer e definir? Importantíssimo. Thelma sempre solícita, sempre nos ajudando. Ai, mas eu não sei. Reconhecer. Eu acho que primeiro tem que olhar para você, para a situação e começar a ver o que você tem em mãos,
que você precisa mudar, o que você precisa fazer, o que precisa deixar de fazer. E aí você, para definir as metas, você vai ter que priorizar. O que você vai primeiro, segundo, o que é mais importante, o que dá para deixar para depois. Acho que é mais ou menos isso. Salva de palma para ela, gente. Olha que beleza. Na próxima quarta eu nem venho, ela que vai vir aqui, ó. Na outra quarta está exatamente isso, gente. Reconhecer quais são. O que eu tenho que fazer? Quais são? Reconheço. Quais são minhas metas? O que eu preciso fazer? Perfeito, Thelma. Definir qual vai ser feita por primeiro, em quanto tempo, qual o período. A partir do momento que eu fiz o reconhecimento e defini minhas metas, agora é atitude. Atitude, porque na teoria tudo é uma beleza, mas e na prática? Se eu vou fazer um investimento, da onde eu vou tirar? Onde eu vou cortar? Eu vou abrir mão do quê? Eu vou renunciar do quê? A gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? A não sei que tem muito dinheiro, aí tudo bem, mas se não for o caso, né? Não é o meu caso, então aí precisa reconhecer e definir metas. Eu não acredito que já é 8h20 quase. O nosso slide 17, vamos pedir a Letícia que está nos ajudando. Letícia, o 17. Bom, você reconheceu e definiu a meta, agora você vai alinhar a sua missão com seus valores, porque você reconheceu, você definiu, agora você alinha. E o que são valores? O que são valores para você? Quais são os seus valores? Lembra de valores? Qual a ética, a responsabilidade, integridade? Eu não posso definir, eu não posso reconhecer, definir meta e alinhar sem ética, né? Sem responsabilidade, pensando que eu preciso às vezes derrubar alguém para que eu consiga chegar lá. Se nós olharmos no céu, a hora que nós saímos daqui e não tiver nuvem, nós vamos ver milhões e bilhões de estrelas, é uma constelação, e todas brilham juntas. E nós aqui temos que fazer a mesma coisa, nós vamos brilhar junto, não há necessidade de apagar uma para que eu consiga brilhar mais. Todas juntas, nós somos uma constelação. Então, isso é importantíssimo, alinhar a sua missão com seus valores. O próximo slide, qual o significado que damos ao trabalho? Qual o significado? Letícia, o próximo. Qual o significado que damos ao trabalho? Em uma linha de prioridade na sua vida, no seu dia a dia, qual o significado que você dá para o seu trabalho? Qual o grau que ele está de importância na sua vida? Se você fosse classificar, você colocaria onde? Eu, Celso, classifico na minha vida, primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Então, Deus, família e trabalho. Isso na minha vida. E para você? Qual está a classificação? Talvez você fale, não, o trabalho em primeiro, o trabalho em segundo. Não tem certo ou errado. É você que vai definir, a escolha é sua. Está em suas mãos. É você que define. Eu acho importantíssimo estar no terceiro lugar, porque primeiro, sem Deus, nada feito, né? Se eu quiser achar que eu sou capaz e eu sozinho, eu resolvo, eu faço, lê do engano. Eu não faço nada sozinho. Basta cortar o arzinho lá em cima, 20 segundos, 40 segundos, está sufocado. Então, primeiro Deus. Segundo, a família. É a base, é a sociedade, é a formação, né? Você vê hoje tantas famílias acabadas, destruídas, porque não tem o primeiro, né? Que é Deus. E o trabalho, porque através do trabalho é a sustentabilidade. E depois vem o amigo social aí, mas na minha vida eu coloco dessa maneira. Esses 3 itens são os primeiros. O próximo slide, Letícia, é os objetivos pessoais e profissionais. Nós temos ali um bonequinho, pessoais e profissionais. O bonequinho, de um lado, tem o troféu. O que representa? Trabalho, vencer, cumprir metas, ser reconhecido pela empresa, ser reconhecido pelos colegas, ser reconhecido em casa, chegar em casa e falar, olha, eu fui promovido lá na empresa.
Eu ganhei lá hoje uma viagem, um voucher, nós vamos viajar, ou eu ganhei um voucher para a gente fazer uma compra, enfim, é o reconhecimento, é o significado do trabalho na sua vida. O que ele significa? É uma sequência, qual o significado do trabalho? E do outro lado, as realizações pessoais. Ali eu coloquei uma casa, né? Quem não quer ter a casa? Até o João de Barro, que não tem... Psiquicamente ele é irracional, tem a casa dele. E por que nós, seres humanos, não vamos ter a nossa casa? Tem que partir desse princípio. Celso, mas às vezes eu não tive oportunidade. O João de Barro teve. Alguém falou para ele? Né? Então a gente tem que ter, às vezes a gente precisa não ficar passando a mão na nossa cabeça, não. Às vezes a gente precisa, a gente mesmo dar umas pancadas em nós. Fala, não, tem que fazer assim, mas por que eu não fiz? Eu estou com 30, 40, 50 anos... Quanto que eu pago de aluguel por mês? Se eu não tenho casa, eu moro em algum lugar, né? Mas então eu vou comprar, eu vou fazer. Ah, mas não é o meu objetivo. Perfeito, se não é o seu objetivo, está tudo certo. Porque é nós que definimos o que nós queremos, não é isso? Se você definiu a não fazer esse investimento, você vai fazer outra coisa. Mas eu estou dando um exemplo, né, de reconhecimento trabalho e profissional. Os dois reconhecimentos, pessoal e o reconhecimento profissional. E na sequência, nós temos o próximo slide, Letícia, que são aí fundamentais. Foco, força e fé. Nós, se não tiver isso em mente, bem cristalizado, bem definido, raramente ou quase impossível a gente ter uma vida vitoriosa no dia a dia, com tranquilidade. Lembrando que vitoriosa não é ter, é ser vitorioso, sentir vitorioso. Pô, eu moro em um determinado lugar, não importa se é alugado, se é comprado ou não, eu estou feliz, eu estou realizado. Eu tenho o meu espaço coberto. Meu foco é morar aqui nesse local morar, foco. Não, eu quero fazer isso e cada um vai ter o seu, né? Aí depende, né? Então, ter foco no que você quer. O que é o foco? Onde está o foco? Luz, está focando em alguém, em alguma coisa. Então, trabalhar com foco. Eu quero isso, eu vou chegar lá e eu vou buscar. Uma hora eu conto um pouquinho da minha história para vocês. Eu cheguei em Poços de Caldas com 11 anos de idade, um quichute amarrado na canela e uma roupa no embornal. Era o embornar na época, né? E muita vontade de vencer. Não tinha onde morar, não. Eu vim na fé mesmo, né? Muita luta, muito, sabe, do dia a dia, mas nunca desisti. Eu conhecia Deus, mas através de uma outra maneira, lá do meu jeito, né? Hoje não, hoje é totalmente diferente. Hoje você tem a certeza, eu sou filho, né? Deus não é aquele ser longe, não, é pai. Pai, eu estou aqui, ó. Pai, me ajuda aí. Pai, que eu posso... Quando eu falo com Deus diariamente, de manhã, durante o dia, às vezes viajando, eu coloco nessa condição, filho, dependente. Totalmente dependente. Da mesma maneira que eu falava com meu pai. Meu pai faleceu em 2010, com 95 anos, saúde igual nós todos juntos. Era um português arretado, pouco conhecimento e muita sabedoria, né? Minha mãe faleceu em 2013, espanhola, né? Brava barbaridade, meu coração gigante, né? Se ela estivesse aqui hoje, dia 26 de outubro, ela estaria fazendo... Era 26 de outubro de 2026. Então, estaria 26 para 2074, mais 22, 96 anos, né? Fazer conta é bom fazer assim, ver quanto falta para 2000 e depois soma o que passou. Faz rapidinho, né? 26 para 2000, 1926 para 2000, 74. 74 mais 22, fica fácil. Estaria fazendo hoje 96, né? Que Deus a tenha. E isso é a vida, o foco. Então, a partir do momento que nós temos o foco, precisa ter força de vontade. Eu preciso querer, eu preciso almejar. Eu tenho que ter força de vontade para tudo. E acreditar, ser otimista. Eu vou, eu faço, eu consigo. Fuja de pessimista, gente. Fuja de pessimismo. Otimismo sempre. Ah, mas eu não consegui. Amém. Graças a Deus por isso. Os meus planos era esse, mas talvez o plano do pai não é. É dessa maneira. Ah, mas eu estou frustrado, porque eu estou pedindo tanto, eu estou fazendo tanto, e eu não consigo. Será que você está pedindo mesmo? Será que você está sendo... né? Então, quando nós tratamos de força, foco e fé,
Nós precisamos ter essa certeza absoluta, essa confiança absoluta, focar o que nós queremos, força, garra, atitude, vontade. Eu vou vencer, eu vou lá, eu vou fazer. E o que é vencer para você? Defina o que é vencer. Reconhece e define. E fé, muita fé. A fé, eu falo que é o que nós falamos aqui, é a parte elétrica do carro, lembra? A parte elétrica, é ela que faz funcionar tudo. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho. É assim que você tem que pensar. Pessoal, nosso tempo já passou. Os nossos 45 minutos já foram para 50 e poucos, né? São 20 horas e 23 minutos. Agradeço vocês por ter vindo. Espero ter falado alguma coisa que possa ajudar vocês na decisão do dia a dia. Espero. Humildemente eu venho passar um pouquinho do que eu sei para vocês. E às vezes outro dia alguém me ligou, falou: Celso, o que você falou lá me ajudou. É legal ouvir isso. Se uma palavrinha ou duas você guardou e for te ajudar, eu já vou ficar muito feliz com isso. Daqui 15 dias estaremos de volta. Não é isso, pastor? Se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Boa noite.